Olá, eu sou o Alessandro. E eu sou o Bruno. Estamos no canal Tutu, Um canal de tutoriais e tudo relacionado a jogos de miniatura. Roda a vinheta. Se você gosta de conteúdos de miniaturas de qualidade, se inscreva no canal, deixa o like e clica no sininho de notificações. Hoje vamos falar de Warhammer 40k, mais especificamente do novo conjunto de regras da 10ª edição que sai agora no dia 17. Para isso nós trouxemos o Guia de Referência Rápida, um documento curto de 3 páginas que traz as regras gerais do jogo. Então o Guia de Referência Rápida nada mais é que um documento que descreve todas as fases pelas quais o jogo se desenvolve de forma resumida e direta. Na primeira página, o documento traz as 3 primeiras fases do jogo, sendo elas a fase de comando, a fase de movimento e a fase de tiro, e também como fazer ataques. Na segunda página, ele traz as fases de carga, fases de luta e habilidades centrais comuns a todas as unidades do jogo. Na terceira página, ele traz os estratagemas centrais, que são habilidades especiais comuns a todos os exércitos. Visto isso, vamos ver como é que isso funciona na mesa? Nesse nosso exemplo, temos uma batalha dos Demônios do Caos contra os Space Marines, no momento que se inicia o turno do Demônio do Caos. O turno começa com a fase de comando, dividida em 2 subetapas. Na etapa de comando, ambos os jogadores ganham um ponto de comando, que eles podem usar para estratagemas em diferentes pontos da batalha, e resolvem quaisquer habilidades da fase de comando. É importante dizer que existem unidades com múltiplos modelos, como por exemplo os Pink Horrors aqui, e os Space Marines aqui atrás, e unidades de modelo único, como o Kairos Fate Weaver ou o nosso Land Raider aqui. Seguindo com o exemplo, vamos supor que 6 desses Pink Horrors tenham morrido no turno anterior, então a gente vai tirar eles, e essa unidade ficou com menos da metade dos modelos iniciais. Voltando à fase de comando, na etapa de Battle Shock, para cada unidade sua que tiver menos da metade de modelos iniciais, faz um teste de liderança jogando 2 dados e comparando com a liderança da ficha. Os Pink Horrors tiraram 10, ou seja, maior que a liderança, eles passaram o teste. O teste também deve ser feito para unidades de modelo único, como o Kairos Fate Weaver, caso ela tenha menos da metade da vida inicial. Ele tirou 3, o que é abaixo da liderança, o que significa que ele falhou e está Battle Shocked. As unidades que estão Battle Shocked, elas ficam com controle de objetivo 0 e não podem ser afetadas por estratagemas nesse turno. Na fase de movimento, modelos que não estejam a 1 de distância de unidades inimigas poderão fazer um movimento normal ou um movimento de avanço, enquanto que unidades que estejam a menos de 1 de distância de outras unidades inimigas, ou seja, em distância de engajamento, somente poderão fazer um movimento de fallback. Nesse exemplo, os Pink Horrors, como estão em distância de engajamento, eles só podem se mover em um movimento de fallback até a sua distância M, que é 6 marcado em sua ficha. Nesse caso, eles vão ficar impedidos de fazer carga e de atirar na fase de tiro. O Kairos Fate Weaver tem um movimento de 12 em sua ficha. Então, vamos fazer com ele um movimento em que ele se move pelo espaço e para longe da distância de engajamento de 1 polegada, tanto do Land Raider quanto dos Intercessors. Por fim, escondido aqui no canto, nós temos um Exalted Flamer. Com ele, nós vamos fazer um movimento de avanço. O movimento de avanço consiste em fazer uma rolagem de 1d6 e o valor resultante do dado nós somamos ao M em sua ficha, o que vai perfazer 12 de movimento, já que ele tem M igual a 9. Com isso, nós movimentamos o Exalted Flamer até essa posição, que é onde ele alcança no máximo, e ele fica impedido de dar carga e atirar no turno, a não ser que suas armas sejam armas de assalto. A terceira fase do turno é a fase de tiro. Uma unidade por vez, seus modelos podem atirar suas armas à distância em unidades inimigas que estejam em distância e visíveis. Modelos com mais de uma arma à distância podem atirar cada uma em alvos diferentes, mas devem declarar todos os alvos ao mesmo tempo. Os ataques realizados em Warhammer 40k normalmente são compostos de 2 rolagens para o atacante,
sendo uma de acerto e outra de ferimento, e uma rolagem de salvamento para o defensor. Nesse nosso exemplo, possuímos 3 unidades que têm armas de distância. Porém, o Kairos Fateweaver é o único que pode atirar, pois os Pink Horrors fizeram um movimento de fallback, não podendo atirar, e o Exalted Flame também não pode atirar, pois fez um movimento de avanço. Continuando nosso exemplo, o Kairos Fateweaver possui uma arma de ataque à distância em sua ficha, chamada Inferno Gateway, que em sua versão focada possui uma quantidade de disparos aleatória de D3 mais 6 tiros. D3 vai ser determinado jogando um dado e pegando a metade do seu valor arredondado para cima. Então vai ser 2 mais 6, 8. Porém, como essa arma tem aqui o Word Blast e o alvo inimigo possui mais de 5 modelos, ela ganha um ataque a mais. Sendo assim, 9 ataques no total. Essa arma possui Ballistic Skill de 2 ou mais. Ou seja, para acertar, é preciso que os valores dos dados sejam 2 ou maior. 3 desses disparos foram uns, ou seja, não acertaram o alvo. Recolha todos os disparos que acertaram e realize a jogada de ferimento, comparando a força do ataque, nesse caso 9, com a resistência da unidade alvo, que no caso é 4. Como eu tenho mais que o dobro da força, Kairos Fateweaver irá ferir em 2 ou mais. Nesse caso, ferindo apenas 2 ataques. Agora, o jogador defensor irá fazer uma jogada de salvamento, comparando o valor que ele tirar no dado menos a penetração de armadura da arma, nesse caso 3, com a sua armadura. Se o resultado for maior ou igual a 3, o ataque será salvo e nenhum dano será aplicado. Nesse caso, foram rolados um 3, que menos 3 dá 0, e um 2, que menos 3 dá menos 1. Como nenhum deles foi igual ou melhor do que a armadura de 3 ou mais, ambos aplicaram o dano. O dano dessa arma é D3, o que é um resultado aleatório. Então deve ser jogado todos os dados que aplicaram dano, reduzido seus valores para metade, 4 a metade é 2, e 3 a metade é 1,5. Arredondado para cima também é 2. Então, cada ataque deferiu 2 de dano. Como cada um dos modelos da unidade alvo tem 2 de vida, o defensor irá aplicar o dano, retirando assim 2 modelos da unidade. Por fim, como essa arma tem aqui o Word Hazardous, deve ser realizado um teste, onde 1 será considerado uma falha e causa 3 de dano ao usuário. Está realizado o ataque do Kairos. Fase de carga. Uma por vez, selecione unidades de seu exército para realizar um assalto em carga. Unidades que deram fallback, que fizeram um movimento de avanço ou que estão em distância de engajamento não podem realizar um movimento de carga. A carga consiste em uma rolagem de 2d6. A soma do valor rolado é o número de polegadas que Kairos Fateweaver poderá se movimentar. Caso o valor seja suficiente para que o Kairos se movimente a menos de 1 polegada de distância da unidade alvo, a carga é um sucesso. Caso o valor seja suficiente para que a unidade entre em contato de base, esse movimento é obrigatório. A quinta fase do jogo é a fase de luta. Cada unidade que estiver em distância de engajamento irá lutar. Unidades que deram carga lutam antes de todas as outras. Então, unidades que não deram carga lutam de forma alternada, começando com o jogador que não é dono do turno. O que não vai acontecer no nosso exemplo, pois o jogador de Demons não tem nenhuma unidade que não deu carga em distância de engajamento. Quando uma unidade é selecionada para lutar, ela realiza 3 subetapas. Primeiro, o movimento de Pailin. Segundo, fazer os ataques. Terceira etapa, consolidação. A subetapa de Pailin consiste de um movimento de 3 polegadas em direção do inimigo mais próximo, o que não vai acontecer no nosso exemplo, pois os modelos já estão em contato de base. Segunda etapa, fazer os ataques. Em sua ficha, Kairos Fateweaver possui o Cajado do Amanhã, que é uma arma melee com 5 ataques acertando no 3 ou mais. Nesse caso ele acertou todos os ataques dele. Como a força dessa arma é 8 e a toughness dos adversários é 4, vai ferir no 2 ou mais. Ou seja, não feriu apenas um ataque. E o adversário irá fazer 4 jogadas de salvamento. Nesse caso, ele falhou 3 das jogadas de salvamento, pois a penetração de armadura dessa arma é 2. Então, 4 menos 2 dá 2, o que é uma falha. 1 menos 2
dá -1, que é uma falha, e esse 5 menos 2 é 3, que é um sucesso. Como cada um desses ataques aplica 2d3 de dano com resultado mínimo de 2, e cada ataque desse jogo só pode matar um modelo, ou seja, o dano não espalha para a unidade, falhando 3 salvamentos, o jogador de Marine irá tirar os 3 intercessos com 2 de vida cada, sobrevivendo apenas o seu capitão. Kyle Fate Weaver não pode fazer um movimento de consolidação, pois já está em contato de base com a unidade inimiga. Agora, o jogador de Space Marines poderá ativar o seu capitão, o que lhe dará as 3 subetapas da fase de luta. Primeiro, um movimento de Pailin, o qual ele não precisará fazer, pois já está em contato de base com o adversário. Depois ele realizará os seus ataques. O capitão possui em sua ficha uma Mastercraft Power Weapon, com 6 ataques, acertando 2 ou mais. Acertou todos os ataques. Como essa arma possui a força 5 e a toughness do adversário é 10, ela só irá ferir no 6 ou mais, acertando apenas um desses ataques. O jogador de Demons fará apenas um salvamento, reduzindo 2 desse valor, então 5 menos 2 é 3, o que é menor do que sua armadura de 6, porém Kairos Fate Weaver possui uma armadura invulnerável de 4+, significa que penetrações de armadura não são aplicadas no seu valor de salvamento. 5 sendo maior que 4, ele salvou e não sofreu dano nenhum. Assim, está encerrado o turno do jogo e se inicia o turno do oponente, nesse caso, os Space Marines. Bom, pessoal, chegamos ao fim da apresentação do Guia de Referência Rápida. Espero que tenham gostado. Se inscreva e dê aquele acerto crítico no like. Não se esqueça de ativar o sininho. Até a próxima!